Boa tarde. Uma alegria imensa estar aqui. Me emociona estar na frente de uma palestra de uma plateia dessa magnitude. Me emociona profundamente, a ponto de meu corpo inteiro reagir. O que eu senti desde que eu cheguei aqui é que não tem possibilidade de sair desse evento sem não se sentir orgulhoso de ser advogado. O poder das instituições é um poder de entregar valores, de construir nossos pilares. E esses pilares se iniciam em casa, na nossa família, ao lado dos nossos pais, dos nossos avós, da história das nossas casas. Os valores começam a ser sedimentados desde o primeiro dia que viemos ao mundo. E essas instituições é que ensinam a gente todos os valores. Eles trazem dentro da gente a construção da nossa consciência, a nossa ética de primeira ordem. E o que é ética de primeira ordem? É aquele sentimento que a gente tem, o discernimento do que é certo e do que é errado. É o discernimento de que, mesmo que ninguém esteja vendo, eu sei exatamente o que eu devo fazer. E essa reflexão sobre ética de primeira ordem não é alguma coisa vinculada exclusivamente às instituições, mas a nossa predisposição para sentir o mundo, sentir as pessoas, sentir as instituições, porque nós somos resultado das pessoas e dos espaços em que convivemos. As pessoas que ocupam esses espaços aqui, elas são resultado dos valores que elas comungam, das práticas que elas comungam, dos desejos, dos propósitos, das metas, das crenças. E o que existe quando escolhemos uma instituição é essa intersecção de valores, essa compatibilidade de valores, que faz com que a gente lute pelo que está acontecendo aqui hoje. O que nós vimos no Brasil, eu sou alagoana, não sou paulistana, então eu consigo vir do Nordeste até aqui, no sul do país, mas como brasileira eu acompanhei cada uma das marcas que a enchente deixou, desde o primeiro dia até as marcas que restaram aqui nessas paredes. E eu tenho certeza que nenhum dos gaúchos, nenhum de vocês consegue dizer que são exatamente as mesmas pessoas de 3 meses atrás. Todas as marcas que ficaram nos corpos, na nossa alma, no nosso coração, nas paredes das nossas casas, no patrimônio dos nossos vizinhos, na necessidade de sair dos nossos abrigos. Essas marcas são as marcas do aprendizado, da dor, do sofrimento, mas é também a marca que constrói quem nós somos. Todo o caminho da nossa vida é essa construção positiva e negativa. Não existe um caminho linear que propagam na internet de que a nossa vida é perfeita em todas as dimensões. Nenhuma vida é perfeita. Nenhuma das circunstâncias e conquistas acontece de uma maneira rápida, sem esforço, sem paciência, sem disciplina, sem uma vontade imensa de fazer acontecer. Não existe nada instantâneo, não existe sucesso instantâneo, não existe uma instituição com a força da OAB, por exemplo, sem tempo. Só conquistamos a tradição com o tempo. É o tempo que permite trazer para nós a ideia de tradicional. E estar aqui hoje é olhar vitoriosos. O Brasil não tinha dúvida que o Rio Grande do Sul iria se reconstruir rapidamente, porque existe uma força do povo gaúcho, existe uma força da cultura, existe uma força da presença, uma força do hino que nós ouvimos, uma força de uma voz representativa institucional, uma voz que entra no nosso espírito e diz que vale a pena a gente lutar. E não é uma luta institucional, é uma luta civil. É uma luta de nós por nós todos, porque só existimos porque existe o outro. Nós somos seres sociais. E a sociabilidade é o que nos permanece, é o que nos une. E são as dificuldades da sociabilidade que transformam a nossa existência, as nossas entregas.
Quando eu vejo as marcas desse lugar, ainda que eu não resida aqui, tive a oportunidade de vir aqui 4 vezes dar aula. Então foram sempre idas e vindas muito rápidas. Mas não precisa morar aqui para sentir a potência desse lugar. E a natureza é implacável, mas ela também tem um poder imenso de se reconstruir. Eu vi uma Porto Alegre por onde eu passei, que parece que brotou da energia das raízes que vocês construíram aqui embaixo. Porque tudo que está no subsolo são sementes que já foram semeadas, que viraram raízes sólidas e que brotaram, e hoje vemos copa de árvores. Mas antes de serem copas de árvores, já foram dias sementes. E todos que passaram por aqui semearam para que a gente pudesse reerguer a natureza da forma como vocês reergueram. E da natureza que pertence ao lugar onde vocês residem. Então, estar aqui hoje, eu acho que é uma satisfação e uma emoção, porque eu nunca tive a dor de viver o que vocês viveram. Mas também não sei se seríamos todos capazes de construir um evento como esse e transformar esse lugar de tanto sofrimento, mas de tantas vitórias, esse patrimônio histórico, num lugar de demonstração institucional de que temos valores a serem explorados. E se somos seres sociais, tudo começa quando nós nascemos. A minha pauta são habilidades comportamentais. Eu sou advogada assim como vocês. Mas quando nós nascemos com algumas coisas dentro de nós inexplicáveis que pronunciam a nossa habilidade ou aptidão de sobreviver. Quando nós saímos da barriga dos nossos pais, e eu tenho 3 filhos, quando eu gestei pela primeira vez, pela segunda e pela terceira, eu jamais imaginei que a vida tinha aquela potência de construir alguma coisa tão magnífica, um ser humano dentro do meu ventre. E aquilo é tão impressionante porque ele me pertence por 9 meses. Mas assim que ele nasce, existe uma ruptura e o mundo recebe ele. Eu já não posso mais alimentá-lo como eu alimentava antes. Ele precisa escolher o meu peito. Ele precisa alcançar o meu corpo para se alimentar. E esse é o primeiro instinto natural. Será que esse instinto natural é alguma coisa que nos difere um dos outros? Para Chomsky, não. Todos nós nascemos com essa aptidão, essa predisposição para determinadas situações, para determinadas características. Todos nós temos um elemento diferenciador. Por isso que a gente já começa desde o princípio dizendo somos todos diferentes uns dos outros. Em características físicas, características emocionais, em formas de posicionamento. E depois que a vida vai se aproximando e as instituições entram nas nossas casas, e nós escolhemos as instituições como vocês escolheram aqui a OAB, por exemplo, o lugar onde a profissão que vocês queriam seguir, o alicerce social vai construindo essa pessoa que nós nos tornamos. Mas a primeira coisa é dizer, mas será que todo mundo, cada um que nasce com o poder de se manifestar, de se comunicar, como Leonardo, será que eles têm habilidades especiais que eu não tenho? Não. Não existem habilidades específicas, exclusivas para determinadas pessoas. O nosso corpo está aqui. Claro que existem pessoas que têm uma facilidade maior, mas os atletas treinam para serem os melhores. As habilidades são treináveis. Se comunicar bem começa com o desejo de entender o que eu quero comunicar. Qual é o nível de objetividade que existe na minha mente? Como que as minhas ideias se constroem? Qual é o meu nível de objetividade? Onde eu quero chegar? O que eu quero ser? Será que eu tenho um ponto a ser alcançado? Será que tem um lugar onde eu quero chegar? Não é sobre dinheiro. Não é sobre eu quero ser rico, eu quero ser pobre, eu quero ser famoso. É sobre o que eu quero ser quando eu crescer. E desde pequena eu vim de uma família que só tinha o diploma. Meu pai e minha mãe tinham o diploma. Praticamente essa cerimônia que você pronunciou aqui mais cedo. Minha mãe, filha de pescador, uma dos 7 filhos dos meus avós, e o meu avô, um dos 5 filhos de um comerciante cearense do interior do Ceará. E o que eles tinham de valor não era o patrimônio que os meus avós tinham construído, não eram heranças que tinham sido deixadas e que eles podiam usufruir. O único valor que eles tinham era
o diploma. E empunhado como uma arma para enfrentar o mundo. A arma que levaria eles para um outro lugar. A educação que os defenderia, que os protegeria. A educação que modificaria a vida e as oportunidades que eles tiveram. Eu nasci num seio familiar em que a educação era a única coisa que eles podiam me oferecer. Além do amor, além do cuidado, além do respeito, além da presença. O que a gente perdeu ao longo do tempo foi a presença. Nós não estamos mais nos lugares onde nós ocupamos geograficamente. Hoje eu vejo vocês todos me assistindo, mas na maioria dos casos estão todas as pessoas, uma do lado da outra, ausentes, em outros lugares, alcançando ou desejando emoções, dopamina, do invisível, do desconhecido, de alguma coisa que eu não sei muito do que se trata. E a partir da educação, dessa visão de que a educação podia transformar, eu morei até os meus 10 anos de idade na fazenda que meu pai trabalhava como agrônomo. Minha mãe médica, para conseguir sustentar os 3 filhos, ela fez concurso público, porque era um universo de estabilidade financeira. Se meu pai perdesse um emprego, tinha um concurso ali para garantir que as coisas funcionassem bem. Mas meu pai sabia onde ele queria chegar. Ele queria um lugar, no final daquele caminho, que diria para ele: segue, conquista, porque vai dar tudo certo. Meu avô dizia: meu filho, só pare de comprar suas coisinhas, de investir. E ele investia em terra na época. Eram investimentos pequenos. Mas sempre que ele ligava para o meu avô e dizia: pai, eu acabei de comprar uma fazenda, ela se chama São José. Ele dizia: meu filho, parabéns, só pare quando você chegar no mar. E parar no mar significava conquistar tudo que a terra tinha para oferecer para ele. E foram esses valores que sedimentaram a nossa presença com eles. Essa instituição familiar que montou quem nós éramos. Eu sabia que eu precisava trabalhar, meu pai e minha mãe trabalhavam bastante. Eu não tinha nenhum conforto, viajei de avião quando eu tinha 18 anos, 17 anos, pela primeira vez. Um luxo. E o que isso representa? Representa que eles estavam ali construindo e sedimentando as nossas crenças e valores. E fez a gente acreditar fielmente que a educação era capaz de transformar as nossas vidas. Profundamente. E eles estavam certos. Ali, com 9 anos, eu já tinha escolhido a minha profissão. Eu sabia que eu queria a profissão do verbo. A advocacia é a profissão do verbo. É a profissão da palavra. É a profissão eloquente. A profissão dos argumentos. A profissão que leva adiante quem aprende a pedir, quem aprende a estruturar os melhores argumentos e persuadir um julgador, que vai ouvir os mesmos argumentos opostos baseados nos mesmos fatos. Quem ganha? Quem entrega a melhor prova? Quem é mais persuasivo? Quem estrutura a sua tese da melhor maneira? Quem se comunica melhor? Quem se relaciona melhor? Quem tem inteligência emocional equilibrada? Quem consegue deixar o ego aqui e entender que para negociar, a humildade tem que estar aqui. O ego é o nosso maior inimigo. Seu maior concorrente não está do seu lado. Meu concorrente não está nessa mesa. Nem no painel anterior do nosso advogado querido jubilado de milhões de dólares. Meu concorrente não está do meu lado. Meu concorrente está dentro de mim. É o concorrente que me boicota. É o concorrente que me faz acreditar que eu posso mais que os outros. É o concorrente que faz eu acreditar que não preciso ouvir, eu já sei de tudo. E aí a gente perde a potência de uma das grandes habilidades de aprendizado: ouvir. Estamos com tanta pressa que hoje até as redes sociais só retém 3 segundos da sua atenção. Para vocês terem uma noção, pesquisas demonstram que nós passamos 2 meses do nosso ano rolando o feed. Só sobram 10 meses para fazer tudo o que a gente deseja fazer. 2 meses rolando o dedo numa rede social. Por que eu perco tanto tempo na minha vida? Por onde eu andei enquanto eu mesmo me procurava?
Eu me perdi. Eu me perdi numa necessidade que jamais foi necessária. A economia da atenção de hoje gera em você um desejo de coisas que você não precisa. Por isso que São Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho, agora eu não vou saber, quem olhar nas minhas redes sociais vai ver essa frase, diz, eu acho que é a frase mais brilhante para tudo na nossa vida. Relacionamentos afetivos, relacionamentos profissionais e tudo mais que a gente pode conquistar em termos de conexão intersubjetiva com pessoas. Felicidade é continuar desejando aquilo que nós já temos. Felicidade é não cair nesse abismo que nos escraviza com coisas desnecessárias. Achei a Bruna maravilhosa, mas eu não preciso dessa roupa para também me sentir maravilhosa. Veja aqui, se ela estivesse na internet, ela poderia me propor que talvez esse padrão é o padrão do belo. Mas Hegel, numa teoria ou numa refletindo sobre o poder e a amabilidade, e esse livro foi escrito por Byung-Chul Han. Eu não sou uma especialista em Hegel, mas li o livro do Byung-Chul Han, o filósofo sul-coreano que falamos mais cedo. E ele diz: a beleza está na compatibilidade entre aquilo que somos aqui dentro e aquilo que nós representamos. Beleza é a coerência interna. Belo não é nada físico é propriamente belo. Nada físico se relaciona com ninguém. Pessoa compra de pessoa. Pessoa sofre por pessoa. Pessoa deseja pessoa. É de pessoa que a gente está falando. Essa roupa, essa representação é uma armadura. De manhã eu acordo, entendo qual é o meu compromisso e me visto para o mundo. Essa indumentária é a indumentária que eu vou à guerra todos os dias, enfrentar as minhas grandes e pequenas batalhas. E às vezes ela é pesada, ela é rígida. No início das nossas vidas ela incomoda de um jeito. Às vezes a gente está tão impressionado com a armadura e a gente se sente potente e o ego acha que nós somos os grandes guerreiros. Mas com o tempo a gente vai percebendo que o que acomoda essa armadura é a segurança. É o entender quem nós somos, o que nós queremos, é autoconhecimento. E aí a armadura vai ficando mais confortável. E a gente vai se acomodando a tudo isso. De maneira que a gente pronuncia mais autenticidade. Eu pronuncio de uma maneira mais clara os meus objetivos. Mas isso daqui, todos nós vestimos uma armadura. Todos nós escolhemos essa armadura. Mas quando a gente fala em advocacia, em presença, em reputação, em seriedade, em conformidade, em aparência, o que a gente tem de diferente de outros segmentos é que dentro do nosso regimento, nosso código, existe uma certa liturgia, existe uma solenidade que faz com que nas nossas escolhas do que vestir para enfrentar as nossas batalhas, tenhamos elementos, características diferentes, para guardar coerência com a minha profissão, com os meus objetivos, com o que eu quero alcançar e com tudo que eu sei, que eu construí, a minha credibilidade. E sabe por quê? Porque essa beleza de Hegel não tem nada a ver com o corpo. Quem está lendo comigo, Humberto Eco, e tem muitas das minhas leitoras aqui, ele vai dizer, sabe o que? A beleza do corpo se limita à pele. Esquece isso. A beleza é essa beleza que a gente constrói aqui dentro. Aí você vai dizer, mas Flávia, isso não faz o menor sentido. Faz porque a pele envelhece. O meu corpo já não tem o mesmo colágeno de 20 anos atrás. Nem o de nenhum de nós. Meus filhos têm muito mais colágeno que eu. Essa menina é maravilhosa que está aqui sentada. Mas ela é a representação de que nossa vida é um ciclo. E que se a gente passar 2 meses por ano rolando um feed, a gente vai perder quantos meses na nossa vida inteira? Perdendo tempo. Então, quando eu falo da habilidade de se dar conta do mundo, usar a nossa intuição sensível. O que é nossa intuição sensível? São os nossos sentidos. Fenomenologia estuda isso. Como que eu exploro a minha intuição sensível?
É através da intuição sensível que eu capturo o mundo, que eu capturo as pessoas, que eu treino o meu comportamento, eu exerço o poder de agir. A intuição sensível é o que vem pelos olhos. Humberto Eco diz que o amor entra pelos olhos. É o nosso olfato, nosso paladar, nossa audição, nosso tato. É assim que a gente experimenta o mundo. Se nós estivermos dispersos, distraídos, a gente vai deixar de enxergar. Eu não vou mais prestar atenção nem nas coisas, nem nas pessoas. Se o meu ego impedir de ouvir, eu não vou explorar um outro caminho de aprendizado. A minha audição perdeu todo o valor. Sentir o cheiro, falar. Talvez eu fale tanta bobagem que a voz seja o meu grande vilão. E eu já não toco em ninguém porque eu não convivo com ninguém mais. Eu toco em tecnologia. Eu fico em casa. Eu não cozinho mais. Estamos na era da conveniência. O CEO do iFood disse que em 10 anos nós não vamos cozinhar mais. Pobre de nós. E os rituais? E os momentos que nós... A conveniência é maravilhosa, desde que usada com equilíbrio. A tecnologia é maravilhosa, desde que tenha equilíbrio. O uso equilibrado de todas essas potências, de todos esses elementos, de todos esses aparelhos. Quando a gente usa com moderação, até ler com moderação. Porque o que adianta eu ficar completamente isolada no meu lugar, deixando a vida passar enquanto eu estou com outra tecnologia? Porque assim como o garfo, assim como o livro, assim como o microfone, assim como os óculos, aquela forquilha de metal que a gente leu lá com os monges beneditinos no nome da rosa, tudo aquilo é tecnologia. Mas como eu lido com equilíbrio? Aristóteles diz que não há virtude nos extremos. Virtuoso é o homem que encontra um caminho do meio, um caminho intermediário, um caminho que ouve os dois lados, um caminho que não polariza, um caminho que explora todas as ideias, independente das suas origens, com benevolência. E por que com benevolência? Porque hoje ninguém ouve ninguém. Mas por quê? Porque o que chama atenção hoje é um discurso polarizado. O caminho do meio é sem graça, mas é nele que mora a sabedoria. Nós aqui como advogados temos uma função relevantíssima. E eu nessa função de pensar o direito e eu escolhi ser uma resolvedora de problemas. Essa é a minha função. Eu não curo as pessoas. Eu não cuido do corpo, eu não cuido da alma, eu não escolhi a psicologia, a medicina, eu não escolhi construir prédios. Eu escolhi a palavra. Eu escolhi o texto. Eu escolhi resolver problemas. E resolver problemas é uma habilidade. Só que para resolver problemas, o primeiro lugar para resolver o problema não é conhecer o direito. Não é o direito que é o meu objeto para resolver. O primeiro ponto, T0 do meu trabalho. O T0 do meu trabalho é entender os fatos, é entender as circunstâncias, é entender as provas que eu consigo reconstituir, é entender que em toda a nossa perícia indireta, porque o direito trabalha não no momento do flagrante, mas nosso trabalho pericial é sempre indireto, é documental, é entender o que aconteceu, é entender as necessidades do cliente, é entender o que ele deseja. Veja, uma advocacia começa, não é sobre mim, advogado, não é sobre os meus honorários, não é sobre o quanto que eu vou ficar rico nesse lugar. Ser advogado é melhor, ser tributarista é mais lucrativo, esquece isso. Antes da gente pensar nisso, uma advocacia de sucesso está em saber se você está preocupado em saber qual é o problema do seu cliente. Qual é o problema que você quer resolver? Você já se colocou no lugar do outro? O que seu cliente deseja? O meu cliente, eu entendi que na minha atuação como tributarista, e sempre trabalhei com regimes especiais, benefícios fiscais. Abri meu escritório de advocacia quando eu tinha 26 anos. Eu tinha acabado de terminar o mestrado e sabia
que os títulos eram importantes na minha vida. Você vai dizer, Flávia, mas títulos são títulos. Não para uma advogada com 26 anos em Maceió, abrindo escritório próprio e se reunindo com empresários para tentar vender os serviços. Eu fui lá e disse, não, eu tenho que ter mestrado, eu tenho que ter doutorado, porque ele pode não resolver os meus problemas, mas ele vai me abrir portas e se eu entregar bem, eu vou entrar por aquela porta e vou permanecer pelo tempo que eu quiser e que o cliente existir. Então veja, não era porque a Flávia queria ficar rica, eu queria resolver problemas, mas eu queria estudar, eu entendia que a minha formação demandava estudo sério, aquela educação que os meus pais ensinaram, sabe? Eu fiz Federal de Alagoas, mas foi meu terceiro vestibular. Meus pais nem acreditavam mais que eu passaria na Federal. Eu lembro que eu fui fazer fui fazer um cursinho para o vestibular, numa particular, e era o meu terceiro vestibular. E meu pai foi até a porta, eu não tinha carro, né? Ele foi me levar até lá. O transporte público em Alagoas é relativamente difícil, sendo gentil, no meu estado querido. Mas ele parou na porta e fez assim, eu tenho vergonha de trazer você aqui. Eu falei, então eu não quero ficar. Porque a instituição de onde eu vim mapeou os melhores lugares que eu poderia ocupar. A instituição que eu vim, familiar, me fez desejar o melhor lugar que podia existir, mesmo que fosse difícil chegar. E eu passei no vestibular da Federal naquele ano, quando eu recebi um choque de realidade. Porque no final eles eram para quem eu voltava. Hoje eu volto para os meus filhos, hoje eu volto para o meu marido quando eu termino um evento como esse. Para eles que eu quero olhar e fazer com que meus olhos brilhem. Eu quero levar minhas recompensas, eu quero levar minha colheita. Hoje para os meus filhos, para o meu marido, para a minha família e para os meus pais de uma maneira indireta, porque hoje eles moram mais longe. Mas quando eu era adolescente, quando eu estava nessa fase, recebendo minhas credenciais, era para a casa deles que eu voltava. Então era no olho deles que eu queria olhar. Era eles que eu queria alimentar com as conquistas, que eram de todos nós. E por isso, que quando eu escolhi o mestrado, o doutorado, segui com o meu escritório de advocacia, eu sabia que existia um lugar para mim, por mais difícil que fosse. E onde moram as habilidades? Eu tinha. As pessoas olhavam, eu botava no cartão de visita, doutoranda pela PUC de São Paulo. E as pessoas olhavam como se fizesse um cara crachá. Você, como quem diz assim, nossa, doutoranda. Em Maceió praticamente não tinha nenhuma doutora em direito tributário. E aquilo chamou atenção, mas aquilo foi me colocando dentro de determinados cenários, mas eu sabia que não era sobre saber, não era sobre conhecer, não era sobre ter minha literatura, meu hábito de ler clássicos somente. Eu costumo dizer que o que estrutura um excelente profissional, o que solidifica a sua presença no mundo profissional, é um chamado triângulo de aprendizado. Ou ao menos eu defini esse triângulo para mim. O meu triângulo equilátero. Ele é formado por 3 retas e para mim são 3 colunas inegociáveis, intransponíveis, como as paredes desse estabelecimento, desse lugar, que apesar de tudo insistiu em persistir e está aqui para festejar o dia de hoje. As minhas retas eram as retas que dizia educação, conhecimento, técnico. Se você escolheu o direito, estuda. Conheça o objeto do seu trabalho. Esse é seu papel. No dia que você inicia a graduação, recebe a sua carteirinha, até o último dia do exercício da advocacia, a sua obrigação é exercer um aprendizado de vida toda, de longo prazo. Se quiser usar uma linguagem estrangeira, mais sofisticada, eu vou dizer que é o lifelong learning, aprendizado da vida toda. Tem que ter conhecimento técnico. Mas não adianta ter conhecimento técnico se eu não consigo me comunicar. Como que eu comunico o meu conhecimento? Como que eu garanto ou vendo os meus serviços se eu me comunico mal? A premissa é que eu conheço o objeto. Já superamos a premissa, minha primeira reta que compõe meu triângulo equilátero. Mas esse comportamento? A minha comunicação.
Ah, Flávia, mas para comunicar eu tenho que ou planejar um evento como hoje, em que eu preciso ser palestrante? Não, é comunicar vocês dois, entre vocês dois. É estabelecer conversas significativas com as pessoas que estão do lado de vocês. A comunicação eficaz exige de você uma percepção de que você precisa levar clareza, objetividade na conversa que está do seu lado. Não é para vir aqui palestrar. Sou tímido para palestrar. Você não é tímido para sentar do lado do seu colega e estabelecer conversas significativas. Isso é comunicar. Quando eu sento para negociar com o cliente, eu estou olhando no olho dele. Eu estou ouvindo o que ele precisa. Eu estou comunicando. E a minha premissa está estabelecida. Eu conheço bem o meu objeto. Eu preciso ter inteligência emocional. Eu preciso ouvir uma reclamação. Eu preciso saber ouvir um feedback. Eu preciso ter condições de saber que eu tenho que aprender todos os dias. Eu aprendo hoje. Eu não saio a mesma pessoa desse lugar hoje. Todo mundo tem algo para ensinar. E se nós não estivermos presentes, com humildade, eu não vou dar bola para ninguém, para o porteiro, para o motorista, para quem me serve um cafezinho, para a pessoa que me ajuda a ligar um microfone. Eu não dou bola para ninguém. E você não dá bola para ninguém quando você não está nem aí para o outro. A inteligência emocional faz com que você equilibre as suas emoções. E tem uma história maravilhosa que eu tenho tempo para contar, que inclusive eu gravei um podcast sobre esse tema, que é a inteligência emocional no universo de todas as nossas escolhas são pautadas em emoções. Quanto mais emocionado estivermos, piores são as nossas decisões. Porque as emoções obscurecem os objetivos. As emoções criam vieses de confirmação e de convicção, que nada mais é as coisas que você quer ouvir, que você mesmo está pronunciando em voz alta. Quando você tem seus vieses comprometendo, envolvidos no universo de emoções, você reclama do seu colega porque ele deixou um copo em cima da pia. Veja, o problema não é o seu colega, o problema é você. Lidar com esse problema, observar as circunstâncias, é controlar suas emoções e dizer assim: por que será que eu estou incomodado, tão incomodado com isso? Será que o problema é ele ou o problema são as minhas emoções? Péricles era um grande estadista ateniense. E ele é o responsável pela Era de Ouro de Atenas. Mas ele era um político filósofo, um político sábio, um político que se distinguia de todos aqueles políticos que Atenas estava habituado. Aquele que só queria a glória, às custas de inúmeras vidas. Aquele que só queria títulos, condecorações. Aquele que não estava preocupado com o outro. Um típico narcisista. Péricles não. Péricles era aquele que queria compor entre uma Esparta militar, forte. Esparta a gente conhece, mesmo que não tenha estudado, não lembre das aulas de história. Todos os filmes que assistimos na nossa vida retratam os espartanos como grandes guerreiros. Nem precisa se aprofundar tanto na história para saber. E a ateniense era uma força naval. Atenas era uma força naval. Era uma força de riqueza. E Péricles, o político que mais permaneceu no poder. Mas por que Péricles? Porque Péricles era o homem da composição. Ele não queria expandir territórios. Ele achava que o império tinha que frear, tinha que parar, ele tinha que melhorar aquilo que ele já tinha. Tinha que investir nas suas potências, tinha que edificar os prédios, construir grandes monumentos, tinha que transformar aquilo que ele já tinha à custa de menos vidas. Mas isso gerou um problema, porque diziam que a filosofia dele era quase que ditatorial, porque ele demandava a necessidade de ponderação, entretanto, de não expansão. Ninguém estava acostumado com políticas de longo prazo. Só que Péricles, nesse universo de assembleia ateniense, ele não entrava em conflito. Ele ouvia todo mundo brigar entre si e dizia:
Só vamos vencer a guerra com Esparta se raciocinarmos, se encontrarmos as melhores alternativas, se deixarmos a emoção de lado e trazer para dentro de nós a racionalidade, que é entender realmente o que está acontecendo, o que nós temos e onde a gente consegue chegar. E se nós ainda não temos potência suficiente, o que precisamos construir para alcançar o que nós queremos. E quando tudo estava em conflito, Péricles não enfrentava. Péricles se afastava fisicamente e espiritualmente do lugar de conflito. Ele saía da Assembleia Ateniense, ia para o seu lugar geográfico em que as coisas se acalmavam dentro dele. Ele começava a ponderar por que ele estava sentindo aquilo. Se a reação imediata ou impulso era a melhor maneira de resolver aquele problema naquela questão. Às vezes ele ficava semanas recluso. Mas chegava um momento chave para Péricles. O momento chave para ele era quando ele restaurava a calma. Ele conseguia colocar as emoções num potinho, ele conseguia separar todo aquele emaranhado de sentimentos e tomava uma decisão. Mas essa decisão vinha no momento de calma. Ele vinha através de uma voz. A voz de Atena. A voz de Atena nada mais é do que a intuição, com as emoções controladas, a racionalidade com distinção e clareza. O que ele enxergava ali era o momento em que as melhores decisões viriam quando ele restabelecesse a calma. Isso vale para tudo na nossa vida. Todas as decisões que tomamos por impulso, quando não foi em estado de guerra, foram decisões precipitadas. Voz de Atena. Atena é a deusa mais impressionante. É aquela mulher que está com armadura, com uma couraça, um escudo. Aquele escudo que o irmão dela deu. Aquela mulher que é a personificação da sabedoria. Filha de Zeus, coragem e sabedoria. Filha de Méfis, a deusa da prudência. Como que eu coloco a sabedoria, a coragem, a prudência, o equilíbrio como pais dessa grande figura? A representação da sabedoria foi colocada dentro do Paternon, a maior escultura que Péricles construiu em Atenas. E ela representa a voz que nós ouvimos somente quando nós estamos calmos. Quando nós restauramos as nossas emoções e colocamos elas no seu devido lugar. E percebemos a importância das coisas. O que precisa ser decidido? As relações interpessoais, por exemplo, são líquidas hoje porque ninguém quer ouvir ninguém. Não tem horário, não tem oportunidade, não existe tolerância para esperar o outro, para acomodar os sentimentos. Não existe essa reclusão mais espiritual, ainda que seja também geográfica. As relações são líquidas. Os relacionamentos acabam rápido demais, as famílias se rompem rápido demais, porque as pessoas estão tão apressadas que elas já não sabem mais distinguir o que é emoção, o que é razão, o que elas querem, o que elas não querem, o que é bom e o que é ruim. Com a falsa sensação de que existe uma oferta enorme. Mas não existe. Todas as relações exigem da gente 4 pilares. E quem diz esses 4 pilares é um autor que nós lemos também no clube, que se chama Erich Fromm. O livro se chama Arte de Amar. Claro, você vai falar de amor numa palestra da OAB? Todo mundo está esperando que esse tempo acabe. Não é sobre o amor. Quando ele fala Arte de Amar, o último capítulo do livro ele fala sobre a prática do amor. Não se ensina prática para ninguém. Ninguém vai ensinar prática para vocês. Quando alguém disser que vai ensinar prática tributária, não é verdade. Ela vai colecionar experiências que ela teve, estudar aquelas experiências e entregar para você. Mas a sua prática é a sua experiência com aqueles fatos que são todos diferentes entre si. Todos os fatos do mundo, graças a Deus, são inéditos. Para conviver com esse ineditismo, a gente precisa experimentar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é de que para praticar qualquer arte, inclusive o amor, eu preciso saber que ninguém
ensina a prática. Ninguém ensina a amar, ninguém ensina você a ser um grande advogado, ninguém ensina você a ser um grande artista. A partir da sua intuição sensível, você absorve o mundo e transforma tudo isso em insumo para transformar a sua carreira. Para isso a gente precisa de sensibilidade, de disponibilidade, de tolerância, de escutativa, enxergar o outro, olhar no olho do outro, entender que não é sobre você, é sobre o outro, primeiro. E aí, para conquistar qualquer tipo de prática, a gente precisa de 4 pilares. Prática do amor, prática de qualquer arte, que é disciplina. Claro que é disciplina. Nenhum hobby nos transforma em atletas de alta performance. Nenhuma atividade esporádica, um livro qualquer que eu li 2 vezes na minha vida me transforma num leitor. Nenhum professor se torna professor assistindo uma aula da professora Bruna. São anos de estrada. É disciplina, é consistência. É o hábito de ser consistente. Mas é uma consistência do pouco todos os dias. Do fazer sempre. É atividade física, é cumprimentar as pessoas, é respeitar o seu vizinho, é dar bom dia, é agradecer, é ler, é exercitar, é ajudar o outro. É perceber que você está no mundo social. Disciplina é você acordar todos os dias, saber o que você vai fazer, ter um objetivo traçado. Sabe aquele lugar que você quer chegar? É você saber exatamente que existe um caminho a seguir. E ter sensibilidade para saber quando você está perdendo a noção de trajetória. Eu preciso de disciplina. Mas eu também preciso de concentração. Eu não consigo fazer exercício e conquistar a massa magra que eu preciso aos 40 anos se eu não me concentrar na minha consciência corporal. Eu não consigo ler um livro e absorver qualquer substância se eu estiver lendo a velocidade 2.0, que é como as pessoas ouvem o YouTube e o WhatsApp. Não dá para absorver um livro sem concentração. Não dá para absorver uma conversa. Não dá para sentir a conversa de uma pessoa, a temperatura, o ritmo, a intencionalidade, ouvindo alguém em 2.0 no WhatsApp. Você não vai nem saber se seu filho está feliz, se seu filho está triste, se sua mulher está angustiada, porque você está ouvindo ele em velocidade. Você não está preocupado com ele, você está preocupado com o tempo que você acha que está perdendo. Eu preciso de concentração. Disciplina, concentração. Para quê? Para conseguir com isso perceber que as coisas se constroem de pouco a pouco. Eu preciso de mais um elemento: paciência. Paciência. O amor exige de nós paciência. É o construir e o reconstruir. Uma arte exige de nós paciência, é o acertar e o errar. Na advocacia a gente começa sem fazer nem saber fazer uma petição. Alguém disse pra gente qual que era o modelo, a gente não sabe nem lidar com o modelo. É insistência. É concentração. É a gente sentir que precisa colocar aquilo à frente. É a gente sentir que tem que ter paciência. Eu não cheguei até aqui ontem, ou quando eu abri uma rede social. O meu lugar a chegar aqui começou quando eu escolhi o verbo, quando eu escolhi me comunicar, quando eu escolhi ser disciplinada, concentrada, quando eu escolhi estudar direito, quando eu escolhi falar em público. Já que eu não tinha talento para cantar, que era o meu sonho, eu tinha um talento para falar e para transformar a vida das pessoas. Mas começou aos 9 anos de idade. Aos 18 eu era síndica do prédio dos meus pais, já mandava em todo mundo, mas era a minha aptidão de comunicação, de objetividade, que eu fui treinando ao longo do tempo. E o meu treino não era numa escola para me ensinar a falar em público, era com meu pai, um grande argumentador. Todos os pais são grandes argumentadores. Todas as mães são grandes... Nossas mães são Ministério Público. Elas absorvem, elas não apresentam denúncia, mas elas são como se fosse o Ministério Público. Nosso pai é o juiz.
O mesmo Eric Fromm diz que as mães têm um amor incondicional. Aquele amor da mãe que faz com que você saiba que, independente das circunstâncias, o que quer que você faça, ela vai estar ali, mesmo discordando de você. O pai não. O pai tem um amor diferente. Os pais não gostam de ouvir essa parte, mas ele tem um amor diferente, ele ama igual. Mas ele tem um poder de mostrar para os filhos a visão do mundo. Os pais têm uma visão, uma função, eu vou dizer função, de dizer, olha, o mundo não vai ser fácil para você. O mundo vai cobrar de você. O mundo sou eu. Se eu não cobrar de você, impor os limites, o mundo vai fazer isso com você. A sua mãe vai abraçar e vai dormir de conchinha. Eu não. Eu vou ensinar para você como é viver no mundo. Nosso pai é o primeiro, para quem teve a sorte de ter um pai presente, cada um tem a sua história. Eu tive essa sorte. E ele era duro. Ele era duro. Ele era amoroso. Mas ele era a representação da fronteira que eu tinha que ultrapassar. Mas quando eu ultrapassava ele, eu sabia que eu conquistei. Mas ele nunca deixava. Sempre que eu perguntava para ele, pai, e aí, você gostou? Ele fez, gostei, tá bom. Mas da próxima vez pode melhorar. Ele nunca deixava eu acreditar que eu tinha alcançado a minha melhor performance. E por fim, pessoal, esse quarto pilar, não adianta disciplina, concentração, paciência, se a gente não tem uma suprema vontade de se tornar mestre nessa arte. Na arte de amar as pessoas, na arte da advocacia, na arte de se comunicar. É esse desejo, é esse propósito de vida que faz com que a disciplina, a consistência e a concentração edifiquem esses propósitos, façam com que a gente alcance o que a gente quer. Eu sou, portanto, uma filha de um casal que tinha diplomas. Me tornei advogada numa família que não tinha advocacia. Conquistei meu espaço na advocacia indo em Maceió. Não é verdade que você precisa estar nos grandes centros para conquistar grandes clientes. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Especialmente hoje, com o mercado como está. Instantâneo. A internet conectou todo mundo. Em Alagoas, eu conquistei inúmeros clientes e fui para São Paulo porque meus clientes estavam com matrizes em São Paulo. Mas como que eu conquistei esses clientes? Eu acho que a grande dor do advogado é fazer captação, especialmente jovem. Para os adultos também, não precisa ser jovem para ter a dor da captação. Escolher empreender, como eu escolhi, é assumir risco. É assumir não ter dividendos no final do mês, salário. É assumir que eu tenho antes uma folha para pagar. Isso vai explorando a minha habilidade de fazer captação. Mas como que eu faço captação? Primeiro eu preciso olhar ao meu redor. Quem está do meu lado? O que a Bruna faz? O que Leonardo faz? Qual é o segmento do Leonardo? O que Leonardo precisa? Quais são os principais pontos que afetam o negócio do Leonardo? Quais são os principais pontos, as necessidades de cada um dos segmentos? Quais são as informações ou as notícias mais quentes daquele segmento? O que está acontecendo? Por isso que o meu triângulo de aprendizado, depois das competências e habilidades, que é aqui essa percepção de mundo, o meu triângulo tem uma outra reta. E essa reta é essa interdisciplinariedade. É usar tudo que eu aprendo com o mundo, usar as coisas que eu aprendo lendo, consumindo um conteúdo, ouvindo o Leonardo, participando de um evento como esse, tudo que vocês aprenderam hoje, não está dentro do conhecimento técnico, não está dentro das habilidades comportamentais, mas tudo que vocês construíram dentro de vocês nesse evento, desses 4, 5 dias, forma uma cultura interdisciplinar. As coisas que vocês aprenderam aqui faz com que vocês tenham um repertório para conversar com as pessoas, porque não tem nada mais chato do que sentar com um advogado para falar de direito. As pessoas querem ouvir outras coisas, as pessoas querem ouvir histórias. Os clientes querem ser percebidos, quer saber se você está conectado com os últimos assuntos, ainda que geopolíticos. Reforma tributária, o que vai acontecer com o segmento farmacêutico? Operadores de plano de saúde, importadores e exportadores, aqueles que têm regimes aduaneiros especiais. O que vai acontecer com o setor imobiliário? O
O que vai acontecer com o planejamento sucessório? Veja, eu já falei de 7 coisas que estão acontecendo no momento e os seus clientes estão aí esperando alguém para falar sobre isso. Você vai esperar alguém que está se informando mais rápido, contar para ele o que está acontecendo, o que vai acontecer? Aí você começa a perceber que perceber as pessoas é ter essa cultura e transportar para o momento de captação. É estabelecer conversas significativas e interessantes nesse universo de captação. É conectar seu cliente com aquilo que ele precisa. Eu optei no início da minha carreira em trabalhar com benefícios e incentivos fiscais. Por quê? Porque eu com 26 anos, mesmo com doutorado, qual era a chance que eu tinha de uma empresa me entregar um auto de infração para eu defender? Essa menina não sabe de nada. Não é um neném. Como que eu vou dar um auto de infração de 5 milhões para ela defender? Por mais que ela tenha doutorado. Veja, mas se eu levasse um crédito para ele e dissesse assim, ó, os meus honorários são só no êxito. Né? Essa mocinha veio aqui e disse para mim que eu tenho uma chance de ganhar algum dinheiro. Alguém já falou sobre isso aqui? Não. Dá uma oportunidade para ela, chama ela aqui de novo. Essa estratégia funcionou, porque eu levei várias portas na cara. Ninguém ia me dar auto de infração para defender. Falei, bom, então eu tenho que mudar minha trajetória. Eu tenho que usar benefícios fiscais. Mas eu não era aquela pessoa que saía com uma lista de tese que é igual o boleto que o pai acumula a vida inteira, que vai saindo até embaixo. Eu sabia exatamente qual era o seu negócio. Eu olhei no tribunal antes de ir reunir com você, se você tinha as ações judiciais que eu achava que você precisava. Porque se tivesse, eu ia falar uma grande bobagem. Mas eu estudava as teses que já estavam prontas e dizia, olha, eu analisei seu caso e eu vi que pode ser que você siga um caminho melhor. Com toda a ética em relação a outro advogado. Mas converse com sua equipe interna. Mas eu não quero esse caso, eu quero esse. Vamos negociar? Vamos. E sabe quais foram os primeiros e grandes casos do meu escritório? Aqueles que ninguém conhecia e nem sabia que existia. Hoje, o meu maior ativo do escritório de advocacia começou lá, quase 10, 12 anos atrás, que é a leading case do Supremo hoje. Em breve, Zanin vai colocar na pauta e estarei lá fazendo minha primeira sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Mas por que esses casos vieram para mim? Porque eu tinha sensibilidade do que ia funcionar para mim, naquele meu momento de vida, e o que não ia funcionar. Aqui, o que tem de benefício? Quais são os principais problemas? Saldos acumulados estaduais, ICMS. O que vai acontecer com os saldos? Reforma tributária, ICMS vai acabar. Seus clientes vão fazer o que com os saldos? Você já avisou para ele o que vai acontecer com os saldos credores? Você sabia que alimentar o cliente com informações sem interesse de fechar negócio faz com que o cliente sinta que você está presente? Porque quem não é visto é esquecido. Se você não aparece para o seu cliente, ele nunca vai lembrar que você existe. Porque se eu não estiver lá, pelo menos no e-mail dele, Leonardo vai estar conversando com ele. Não é? Rafael vai estar conversando com ele, enchendo ele de boas notícias, até pelo WhatsApp. Flávia, é que os escritórios grandes levam tudo. Também não é verdade. É mais fácil que eles levem tudo. Mas não é verdade que eles levam tudo. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo de que eu vi alguma coisa que ninguém viu, porque eu estava atenta, porque eu era sensível ao meu negócio, porque eu era empreendedora, porque eu queria dar certo, porque eu sabia que existia algum lugar. Você sabe que eu não consegui esse caso porque eu ganhei de primeira e fui visionária. Eu consegui esses casos porque eu perdi o primeiro grande caso sobre esse assunto. Alguém chegou, Leonardo chegou lá? Um Leonardo qualquer, não foi Leonardo. Um Leonardo qualquer chegou lá no meu cliente, que eu já dava assessoria para ele, e vendeu um produto. E em 5 meses colocaram 30 milhões na conta do cliente. E eu? Onde eu estava? Tô frita. Mas assim, eu tinha uma raiva. Mas olha o meu nível de imaturidade. Eu tinha uma raiva desse tal Leonardo. Uma raiva do Leonardo. Veja, a culpa não era do Leonardo. A culpa era minha. Leonardo não tinha nada a ver com isso. Ele só foi mais perspicaz que eu. E eu estou usando, emprestado o nome do nosso presidente. Não foi Leonardo. É um outro Leonardo. Um Joaquim, um João, um Pedro, um Alex, um Tiago. Ou uma Maria, uma Joana, uma Débora. Aquela perda, falei, como? 30 milhões que eu dei para o cliente? Eu ia mudar a minha vida. Onde eu estava? Por onde andei enquanto você me procurava? Eu me perdi. Mas ele confiava em mim.
que ele disse para mim? Eu não ia dar para você esse caso. Por uma razão muito simples. Ele chegou primeiro. Eu confio em você, mas ele chegou primeiro. Mas eu posso fazer uma coisa por você. Foi exatamente assim que ele fez. Use como você quiser. E aí eu investiguei todas as empresas do Brasil que podiam usufruir daquele benefício. Das 11 que tinham, uma eu tinha perdido, as outras 10 se tornaram clientes do escritório. E eu tinha um mapa do sucesso. Mas como que veio? Com uma perda, com uma reaproximação do meu cliente, com o meu ego que teve que se equilibrar, eu tive que esmagar o meu ego, porque meu cliente mandou eu me reunir com aquela empresa. E disse, agora você vai se reunir com ele, vai deixar de ser mimada e vai se reunir com ele, porque tem muitas oportunidades. E foi com aquele Leonardo, fictício, que eu fiz a maior parceria do escritório até hoje. E chegam clientes no meu escritório que eu nem sei de onde está chegando. É Leonardo, o responsável. Por multinacionais que chegam no meu escritório querendo consultoria. E eu já chego com o meu cadastro de fornecedor quase pronto. Era o Leonardo que eu odiei tanto. Não era culpa do Leonardo, era culpa do meu ego. Meu ego estava me destruindo. Até que me puxaram a orelha, esmaguei o ego e fui lá. E transformei aquela advocacia, que até hoje é pequena. Outro mito, vocês não precisam de advocacia grande. Não precisa de um monte de gente no escritório. Se desapeguem daquilo que as pessoas querem que vocês sejam, vocês acham que as pessoas exigem de vocês. Meu escritório tem 5 pessoas. A conta não é quantas pessoas tem no meu escritório. É quanto eu faturo. Quanto sobra para mim em dividendos. Porque às vezes um escritório de 350 advogados, com 15 sócios, pode entregar em dividendos exatamente aquilo que eu recebo. Tirem isso da cabeça. Grandes especialistas trabalham em equipes reduzidas. Vocês querem volume ou vocês querem se especializando ao longo do tempo? Eu escolhi me especializar, aumentar meu ticket médio, melhorar a qualidade dos funcionários que estavam comigo e discutir com eles todos os dias estratégia. Eu escolhi uma advocacia inteligente, uma advocacia que pensa, uma advocacia que transforma, uma advocacia que usa todos os recursos como uma chance de mudar o jogo. Nenhuma apelação do meu escritório, ainda que seja de um tema explorado, sai sem ser revisto, porque cada argumento da Procuradoria serve para eu repensar a minha tese. E eu me dei o direito de ter uma advocacia que tem tempo. Existem vários tipos de advocacia para vários momentos da nossa vida. Mas vocês precisam ter disciplina, concentração, paciência e uma suprema vontade de fazer dar certo. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns, Flávia. Espetáculo. Tão importante dizer essa mensagem que tu passa do centro, da comunicação. Muito legal.